Olá, meu irmão e minha irmã, feliz sábado para vocês. Estamos já finalizando aqui o sábado do Senhor, né? Já está aí dando 5 horas da tarde, bem próximo do pôr do sol, e chegamos na lição de número 8 aqui da nossa lição, Lições de Fé no livro de Josué. E a lição de número 8 tem como título Gigantes da Fé, Josué e Caleb. E essa semana nós vamos estudar a respeito desses dois personagens que foram tão importantes para o povo de Israel naquela época, né? Ali da saída do Egito, da peregrinação pelo deserto ali, principalmente o Josué, que foi quem conduziu o povo ali após a morte de Moisés. O verso para memorizar está no livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 7, que diz assim: Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Olha só, a lição vem trazendo aqui alguns detalhes importantes nessa introdução. O desejo que a gente tem dos nossos filhos de seguirem os nossos bons passos, né? Os nossos pontos positivos, e também o fato da preocupação nossa quando eles seguem os maus passos que a gente também dá nessa vida, os maus exemplos, né? Eu tenho duas filhas e percebo muitas coisas de boas que elas têm, e graças a Deus que nos ajuda a conduzi-las nesta vida de uma forma assim, satisfatória, mas a gente também percebe nelas os maus hábitos que também elas copiaram de nós, né? E a lição vem trazendo isso e também trazendo aquela passagem de Paulo em Romanos capítulo 7, verso 15, que diz, só um momento, eu vou fechar a porta para ver se esse som da rua diminui um pouco. Prontinho. Então, aqui no texto de Romanos capítulo 7, verso 15, o apóstolo Paulo ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. E a lição ainda faz uma pergunta: quem de nós já não se pegou fazendo essa pergunta? Quantas vezes nós já falamos, nossa, como eu sei da vontade de Deus, como eu sei do que é certo e do que é errado, mas ainda assim, às vezes eu me pego fazendo o que não é do agrado do Senhor. E aqui tem justamente essa pergunta: quem de nós nunca se identificou com essa questão que Paulo levantava sobre si mesmo, né? Desde o nascimento somos moldados pelo poder do exemplo. Aprendemos as coisas mais básicas da vida, como andar, falar e expressar emoções, imitando as pessoas ao nosso redor. Mesmo na vida adulta, ainda precisamos de modelos. Embora ninguém seja perfeito, podemos admirar e seguir os traços espirituais daqueles que se tornaram gigantes na fé. Eu me lembro de uma vez, eu sempre fui assim muito brincalhão e espalhafatoso, né? Então eu tinha uma risada que quando vinha aquela risada espontânea eu fazia e tinha essa pausa antes de começar a rir. Aí tinha até uns amigos que me remedavam, né? Falava de minha risada. Vinha aquela risada, mas antes vinha aquele tempo ali. Eu trabalhei junto com um colega em uma distribuidora, e eu lembro que quando ele achava engraçado alguma coisa, ele segurava o riso, ele ria quase que por dentro, ele fazia assim, sabe? Eu fui aprendendo isso com ele, eu já depois de velho, com quase 30 anos de idade, eu ainda imitando o exemplo dos outros que a gente estava convivendo, né? Eu ficava muito tempo com ele, a gente saía junto, a gente andava junto, e assim, a gente segue, às vezes inconscientemente, o exemplo das pessoas que estão ao nosso redor, e isso é comum na nossa vida, né? Só que a gente tem que esforçar por seguir os bons exemplos, né? E aqui, assim, quando a gente vê uma criança, a gente fala assim, nossa, aquela criança é igualzinha ao pai ou à mãe, não apenas na aparência, mas no modo de agir, no comportamento dela, na maneira de caminhar, nos gestos dela, né? Na maneira de falar. A gente
Sim, agora mesmo nós estamos de mudança para uma cidade que próxima, a 150 quilômetros daqui, cidade de Teófilo Otoni, né? E eu já estava até pensando, quando eu vier de lá, daqui um mês, para visitar o meu povo aqui na cidade de Águas Formosas, que é onde a gente mora, eu vou chegar falando nu. Vou chegar falando as expressões lá de Belo Horizonte. Eu tô falando isso aqui, é como se de Teófilo Otoni para cá tivesse muita diferença, né? Não tem, mas eu falo assim, ó, já vou pegar os costumes de Teófilo Otoni, com um mês eu já vou chegar aqui zoando e tal. Mas é interessante como que as pessoas, a gente sai daqui, vai para Belo Horizonte, fica um tempo, aí ou vai para São Paulo e a gente volta já usando as palavras, já usando o modo de falar, né? Copiando daquelas pessoas de lá. Alguns fazem, alguns se esforçam por aprender, por pegar aquele costume, né? Mas muitas vezes é de uma forma assim natural, sem que você queira, você acaba pegando alguns costumes, maneira de falar, mas muito além disso, do que maneira de falar, maneira de andar, vem os costumes da vida cristã, o exemplo de ser boa pessoa, de deixar os traços, os maus traços da vida da gente e seguirmos os bons exemplos que as pessoas deixam pra gente, né? Nessa semana vamos examinar mais de perto os exemplos de dois gigantes da fé do livro de Josué, Caleb e o próprio Josué. O que fez com que eles se destacassem em sua geração e desempenhassem um papel fundamental na vida do povo de Deus durante um dos períodos mais importantes da história de Israel? Então, o que foi? Qual foi a grande diferença que eles fizeram? Qual o grande exemplo que eles puderam deixar para eles ali? Bom, vamos aprender e vamos pedir a Deus também que nos ajude a seguirmos os bons exemplos, a darmos bons exemplos e que as pessoas também sigam os nossos bons exemplos, porque afinal queremos seguir o exemplo de Deus em nossas vidas, certinho? Vamos orar então? Obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua graça, pelo dom da vida, obrigado pelo teu amor por cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o teu Santo Espírito está sempre conosco, nos guiando, nos ensinando o caminho que devemos seguir. E te pedimos, Senhor Deus, que nos ajude a ouvirmos a sua voz, a obedecermos e a procurarmos viver de acordo com a tua vontade. Que o nosso principal modelo seja Cristo e que nós possamos viver de acordo com os seus ensinamentos e que as pessoas também, ao nos ver, percebam a diferença em nós e também tenham o desejo de seguir esse exemplo. Dá-nos a tua graça, o teu perdão, oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, fique com Deus, tenha um bom dia, uma boa semana na presença do Senhor e que Ele possa conduzir as nossas vidas, nos dando sempre a alegria de servir a esse Deus maravilhoso. Fique com Ele.